Então, quando a gente come depressa demais e não mastiga, obriga, né, o nosso estômago a um trabalho muito pesado, ele vai precisar trabalhar mais. E às vezes a gente visualiza, quando a pessoa está com a gente no consultório, que a gente pede para ir ao banheiro, às vezes a gente faz uma limpeza do cólon e a gente fala para a pessoa, vai ao banheiro evacuar, e pede para a pessoa, não dá descarga não, deixa eu ver como está, né, as suas fezes, como estão as suas fezes, como está a sua forma de defecar, como está saindo. Ou a gente pede para a pessoa, né, olha, me manda uma foto das suas fezes, do seu xixi, porque tudo isso serve para nós como análise de como está a saúde da pessoa. E ali a gente observa, né, pedaços de alimento. Eu, por exemplo, num dia em que eu estava fazendo uma hidrocolonterapia em uma interagente, haviam ali alguns grãos de milho inteiros, ou seja, ela não mastigou aquele grão de milho, e tinha também um pedaço da laranja, né? Ela foi consumir a laranja com aquela parte branca e a pelezinha ali, e ela não mastigou aquilo, e isso ficou no intestino dela. E no momento em que a gente foi fazer a lavagem intestinal, aquilo saiu. Então veja, né? Ela era jovem, mas isso, quando a gente vai ficando mais velho, isso traz uma série de prejuízos. Então é importante a gente mastigar bem os alimentos, tá? E não sobrecarregar o nosso organismo. Os alimentos muito quentes ou muito frios constituem mau alimento. O calor diminui demais os sucos, né? Então o calor em excesso diminui o suco gástrico do nosso organismo, do nosso estômago. O nosso estômago precisa do suco gástrico para ele funcionar bem. Debilita o estômago, né? Esse alimento quente demais, e produz acidez nele. Então, aquela pessoa que está constantemente com queimação, que não aguenta, isso tem a ver com alimentos que a pessoa está consumindo de forma inadequada. O frio, ele torna inativos todos os sucos gástricos. Então, às vezes a pessoa fala pra gente assim, nossa, eu não tô aguentando, meu suco gástrico tá demais. E a gente vai fazer, né, algumas observações, alguns testes com a pessoa, pede para ela fazer. E na maioria das vezes a gente observa que, na verdade, o suco gástrico dela está completamente, ou assim, mínimo do mínimo, ou completamente sem, ou mínimo do mínimo. Então é importante evitar alimentos frios, alimentos gelados, porque isso realmente faz mal. Pessoal, tá um barulhinho aí de ambulância aqui por perto, tá? Moto também, mas é assim, vamos continuar. Os alimentos demasiado líquidos não se misturam com a saliva nem aos demais sucos tão necessários à digestão. Então, por isso que a gente sempre fala, líquido na hora do líquido, alimento sólido na hora do alimento sólido, para não ter esse prejuízo, né, tanto na questão da absorção dos nutrientes, quanto na parte da boa digestão mesmo dos alimentos, tá? Uma alimentação demasiado abundante determina uma rebelião do estômago contra a imprudência de sobrecarregá-lo. A gente vê muitas pessoas que elas não se alimentam, elas praticamente assim se abarrotam de comida, né, de alimentos. Isso não é saudável. Se você se alimentar devagar, alimentos o mais secos possíveis e não muito quentes, o bolo alimentício se formará na boca, excitará a secreção das glândulas salivares e a saliva se misturará adequadamente com os alimentos. O estômago gosta que os alimentos cheguem até ele bem triturados. Então,
né, o que a gente vem dialogando aqui no canal. O nosso estômago não é só que ele gosta, ele precisa que o alimento seja bem triturado antes de chegar até ele, tá? Para que ele faça todo o trabalho digestivo e o alimento segue para a próxima etapa da digestão. Se os alimentos estiverem sem líquidos, os sucos gástricos precisarão substituir a saliva e eles é que vão decompor os alimentos e não a saliva. Se os alimentos estiverem saturados de líquidos, a saliva não será secretada pelas glândulas. Tá vendo o prejuízo? Então é importante não ficar misturando alimento sólido com alimento líquido. Não há líquido algum que possa substituir com vantagem estes sucos. Quando a gente fala suco, é a saliva na boca, é um tipo de suco do nosso organismo, e no nosso estômago, o suco gástrico, tá? Porque todo líquido precisará ser digerido pelos sucos gástricos para ser útil ao organismo. Ou seja, não passou pela mistura ali da saliva, não passou pela mistura do suco gástrico em si, esse alimento, ele perde a utilidade dele no nosso organismo. Os alimentos exigem uma tal quantidade de líquido que possam formar uma papa e sejam capazes de diluir o suficiente os sucos digestivos. Quando os alimentos estão sobrecarregados de líquidos, nem seus elementos sólidos, nem seus elementos líquidos são digeridos, porque não estão misturados o suficiente com os sucos gástricos, né? O que eu já havia falado. Os alimentos quentes prejudicam os dentes e os dentes molares, principalmente. Atacam os nervos glossofaríngeos, aquecem o estômago e o sangue, que acumulam e seguram nos intestinos. Ou seja, alimento quente não faz bem de maneira alguma. Na verdade, a gente percebe que o alimento quente não faz bem à medida que a gente coloca na boca. Porque ali a gente já... Mas às vezes a gente está tão apressado que a gente... E vai soprando e vai comendo um desespero. Mas isso não é o ideal, tá? Então... O que a pessoa que ela é inteligente, que ela está ouvindo, que a gente fala essas coisas com ela vai pensar, né? Ela pode deduzir. Então, eu devo comer devagar, sendo os alimentos o mais seco possíveis, seco assim. Se é uma salada, a salada ela já é molhadinha. Ixi, ó, um avião passando aqui agora, gente. É assim, tá? Então, a salada já é molhadinha. Um feijão com caldinho, ele já é molhadinho. Então, é seco no sentido assim, sem misturar com água aquele alimento no momento que você está comendo. Você vai comer do jeito que ele está. O cachorro também resolveu latir. Não devo debilitar o corpo. Seco possíveis. Não devo debilitar o corpo com calor, nem prejudicá-lo com frio. Não devo inundá-lo com líquidos. A princípio, vai custar-me um esforço o corrigir-me, mas devo romper pouco a pouco com meus maus hábitos, com os meus hábitos antigos que não são benéficos para a minha saúde. Essa semana mesmo eu indiquei para uma pessoa um livro que ele chama O Poder do Hábito, porque os hábitos eles influenciam diretamente na nossa saúde. Ela veio me perguntar o que era bom para fibromialgia. E como eu já venho dando algumas orientações para ela, eu aproveitei para chamá-la e fazer mais algumas orientações e também a indicação desse livro.
porque os maus hábitos, eles são péssimos. Enquanto a gente não aprende a adotar bons hábitos na nossa vida, a gente colhe os frutos ruins de uma vida nada saudável, né? De uma vida doente. Então, corrigindo esses maus hábitos, eu anotei aqui, né? Eu vou romper pouco a pouco com esses costumes que não são benéficos e vou esforçar-me por cumprir isto, né? Isso que é bom para a nossa saúde, esses comportamentos que nos levam cada vez mais a ter mais energia, ter mais disposição, não ficar doente, ter uma memória boa, uma pele bonita, um cabelo bonito, né? Vai melhorando a nossa saúde em vários aspectos, da qual nenhum de nós tem motivo algum para se arrepender. Então, quem fica doente é uma pessoa triste, é uma pessoa que fica, ai, o que será que está acontecendo, né? Com aqueles pensamentos. Agora, a pessoa saudável não, ela está alegre, ela está feliz, ela não tem do que se arrepender. Então, essas foram algumas anotações que eu fiz, né, para vocês sobre alguns hábitos que a gente precisa melhorar para a gente desfrutar de uma vida saudável, tá? Então é isso. Esses foram alguns erros que a gente deve evitar no nosso regime alimentício para que a gente tenha saúde. Um abraço para todos. Agradeço para quem conseguiu acompanhar aí, né? Essas anotações que eu fiz, elas são muito importantes. Se você gostou, deixe o seu like. Até o nosso próximo vídeo.